Seja bem-vindo ao 8º episódio do Os Contadores. Eu sou o Matheus, o seu anfitrião do podcast. Hoje eu estou com a ilustre presença do meu co-host, Brunão. E aí? E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês um cara que tem uma vasta experiência no setor contábil. É um cara que está ajudando bastante, né, o mercado contábil aqui no Distrito Federal. E hoje ele vai trazer para a gente vários conhecimentos, né, nesse meio. E ele é o presidente do Sescom, né? O Sescom que ajuda a nossa classe, né? Sempre está trazendo os benefícios para o contador e inúmeras possibilidades para ajudar o contador. Então, hoje estamos com ele, o Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. É uma honra ter você aqui conosco para trazer um pouco do seu conhecimento, um pouco do que vai acontecer agora futuramente e também um pouco para mostrar para o pessoal, né, quem é o Sescom, como é que funciona o Sescom e realmente mostrar, né, de fato qual é o objetivo, né? Seja muito bem-vindo, se puder se apresentar. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bruno. Assim que eu cheguei aqui, já fui recebido pelo Bruno. Foi a segunda pessoa, claro, depois da recepcionista. Então, estou me sentindo em casa e eu acho que é assim que as coisas devem acontecer. Meu nome é Alexandre Alves, eu estou presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade e também do Instituto Sescom, porque nós temos aí duas entidades que representam e apoiam todos os contadores e empresários. E também representamos outros profissionais, como peritos, como empresas de pesquisas, até o pessoal de banca de valores, né? Uhum. A gente também representa. A representação. Então, estou aqui, claro, para compartilhar e divulgar e esclarecer o que for necessário. Legal, Alexandre. De começo, a gente queria conhecer um pouco sobre a sua história, né? Como é que você começou, entrou nesse mundo da área contábil? Como é que você começou no mercado? O que te levou a ser contador? E além do mais de presidente, você também é um empresário, né? Então, assim, como é que foi esse seu começo, né? Como é que foi o começo da sua história, todo desse ambiente? Vou tentar resumir um pouco, tá, meninos? Porque as coisas não acontecem assim por acaso. Mas a contabilidade, por que contabilidade? No sexto ano, sétimo ano do ensino fundamental, meu pai pediu para um contador vizinho, de frente, da onde eu morava, para dar uma oportunidade para o meu filho. Ele estuda de manhã e à tarde ele está livre. Queria que você desse uma oportunidade. Nem existia a lei do estágio. Tá? Hoje tem o incentivo do estágio. E aí foi onde começou. Então eu comecei a trabalhar a título gratuito por um mês. Aí o pessoal gostou do meu trabalho nesse escritório. Aí eu estava no sexto ano, aí no sétimo ano já fui estudar à noite, aí já fui ganhar meio salário mínimo, e eu achando aquilo o máximo, né? Ganhando meio salário mínimo, com 12, 13 anos, não sei ao certo. E aí fui para de noite, aí depois passou um tempo, fui ganhar um salário mínimo. Vou tentar resumir, porque... Tranquilo, E aí, nessa empresa contábil, nesse escritório contábil, uma das grandes empresas gostou do meu trabalho, porque eu rodava a folha de pagamento em uma semana, de 7 funcionários. Era a época da datilografia ainda, né? Então, eles adoraram o meu trabalho, porque eu fazia... Rodar 7 funcionários em uma semana, aquilo era um nível de produtividade enorme. Alta. E eu, muito novo, me destaquei por fazer aquele trabalho. E aí eles me chamaram para ser contador do grupo. Fiquei 10 anos trabalhando para eles como contador dentro da empresa deles. Aí, no primeiro momento, fui para uma pedreira, fazer a contabilidade. Claro, me formei,
Trabalhando e estudando. Trabalhando, desde o sexto ano. estudando, desde o sexto ano. Legal. Eu acho que sexto ano, 7 anos, de lá para cá, só estudando à noite. Não tive esse negócio de estudar durante o dia e tal. E comecei nessa empresa, depois abrimos outras empresas e saí de lá em 10 anos, fui crescendo, ganhando 10 salários mínimos. Isso em 2002. Copa do Mundo, 2002. Tem tempo, hein? Muita coisa legal. Eu lembro bastante da Copa do Mundo 2002, tá? E aí o grupo teve várias quedas aí, né? Em 2002 também teve uma queda financeira, se não me falha a memória. Não sei se foi de imóveis. Qual ano? 2002. Foi o Lula 1. Foi um problema que teve, que era o Fernando Henrique e tal. Aí o mercado precificou a entrada do Lula bem pessimista e teve essa crise aí. Muita gente estava alavancado. E aí eu tinha uma estrutura de 10 salários mínimos. Falei, olha, não tem como segurar essa sua fatura aqui de 10 salários mínimos para você, um contador. Né? Tinha uma estrutura lá dentro e tudo. Falei, olha, você vai agora ter aí o seu meio que seguro-desemprego por 3 meses. Mas depois a gente não consegue mais manter isso para ti, Alexandre. No primeiro momento eu achei aquilo um fracasso. Achei um negócio assim, pelo amor de Deus, coitadinho de mim e tal. E aí o mesmo cara que me chamou pro grupo, o Ivan, eu falei, Alexandre, daqui a um tempo você vai perceber que isso foi muito bom para você. O mesmo cara que me chamou para trabalhar com eles, foi o mesmo cara que chegou para mim e falou, Alexandre, devido a esse cenário e tal, a gente não consegue pagar os 10 salários mínimos para você. A gente vai trocar por outro que suporta por 6. E agora, acho que uns 10 anos atrás, eu consigo fazer o serviço para eles por 3. Só que tudo tem seu momento, tem a sua história. Sim. E se eu for lá conversar com os caras, conversar com os filhos dos donos, né? Porque já está na outra geração. Outra geração, nova geração, né? Porque quando eu cheguei eles eram criança. Porque eu também era muito novo. Aí eles eram criança, agora se eu for para lá, eles que estão tocando a empresa. Se eu chegar, eu tenho as portas abertas. Se eu precisar de alguma... eles são na área de terraplenagem, né? Pavimentação e tem pedreira. Se eu chegar... manda um trator lá para resolver alguma coisa. Na Alexandre, na hora, quer dizer, a gente entrei, saí e deixei as portas abertas. E aí, em 2002, abri a minha empresa, que a galera chama de clínica geral, né? Que atende tudo. Né? Isso aí foi o início da minha carreira solo, vou dizer assim. Quer dizer, mais solo ainda, né? A minha PJ, a minha pessoa de direito, que na época eu não podia nem abrir... Não tinha a figura da Eireli, né? Eu tive que abrir com a minha irmã para ter a sociedade, ter o CNPJ. E não tinha Simples Nacional na época, tá? Simples Nacional 2006, né? Isso, ó. Esse aqui, o cara tá sabendo mais história do que eu aqui. Esse aqui é o verdadeiro cara. E olha que... Não sei se... Vou até apresentar o Bruno. E olha que ele não é contador. Eu sei. Engenheiro. Eu tive... Você mandou o link, né? E eu vi justamente a tua entrevista. A entrevista. Eu não primeiro vi, episódio. Porque o Raposo eu conheço, o pessoal, todo mundo, eu fui, não, vou ver logo a do Bruno. Né? Aí, em 2002, montei minha empresa, tudo. Ganhava... tinha um resultado e fui começar com 3 clientes. Uma fábrica de linguiça, um açougue e um salão de beleza. Porque mesmo eu estando nesse grupo, que era contador dos caras, né, ganhava 10 salários mínimos, eu fazia serviço por fora, porque sobrava tempo. Né? Eu tinha lá a minha secretária, tinha um software, tinha a minha sala, mas eram 3 empresas, 2 pedreiras, as menores de Brasília, e uma construtora. Né? Tinha lá a quantidade de funcionários, mas cada vez mais a gente, né, aquela 5 funcionários que eu fazia em uma semana,
era na datilografia. Em 2002, o boom do Windows foi o Bruno 99, perguntar para ele, 99, perguntar para ele como é que eu 2000. erro aqui. Tava lá o computador, então a gente, né, os fax, tava o boom do fax, tal. E aí eu lidava com um sistema de software que também já ajudou bastante. Então eu fazia a contabilidade de quase 100 empregados, mas era muito mais rápido. Eu não fazia, se fosse fazer a proporção, né, de uma semana para isso, ia gerar um mês e os caras não iam receber, mas devido à tecnologia a gente vai. Sim. E aí essa fábrica de linguiça foi um cliente que me manteve durante muito tempo. Inclusive, um dos maiores sócios da fábrica de linguiça é o Alexandre, da Sempre Tecnologia. Sempre tecnologia? Depois eu vou mandar para ele a fatura para ele ver. Né? Conheço o Alexandre. Os caras, o Alexandre, o comercial lá, o Emerson, né? Mas o Alexandre é o cara da tecnologia, é o cara que entende ali mesmo, né? É o coração, vamos dizer assim. Estou em 2002. Eu vou resumir, pessoal? Pode. Aí você corta essa parte. É porque dá para escrever um livro, cara. Se for... Aí, juntamente em 2002, eu estando nesse grupo, eu comecei um curso de Direito. Né? Em 2002, entrei na faculdade de Direito. Ou foi um semestre antes ou outro. E aí eu tranquei. Teve muita mudança em 2002, né? Para você, Nossa, né? Não só para o país, assim, mas para você. Sim, porque eu... Foi bem decisivo essa... Eu estava solteiro, ganhava 10 salários mínimos, né? Tinha a minha secretária, que inclusive era minha irmã, que entrou Era nessa junto época comigo. que você visitava a boate? Porque tem a história aqui que a gente está no prédio aqui, no setor comercial norte. Dos bastidores. Aí ele conhece aqui os lugares hypados da época. Então tinha uma boate bem famosa aqui. Pode manter isso, tá? Isso é história, isso não é segredo, pelo contrário, né? A gente tem que viver o seu momento daquela forma que você pode, deve, intensamente. Né? E aí, aqui do lado do Liberty Mall, eu não lembro o nome da casa. Com certeza, se perguntar para o nosso contador Raposo, ele vai saber. Ele sabe de todas. Ele daquela sabe de todas. Época, né? Sim, era nessa época que eu solteiro, ganhava bem, aí comecei a faculdade de Direito, e aí esse boom também, tranquei a faculdade de Direito. Primeira coisa, foi trancar a faculdade de Direito, trancar não, né? Não é trancar, parar de pagar o plano de saúde, e a minha secretária também cortei. Né? Porque eu tinha uma secretária dentro do grupo e tinha uma secretária de minha confiança, que era minha irmã. Então, essas coisas eu já fui cortando. Nesse intervalo de 3 meses que eu estava recebendo meio que um seguro-desemprego. Comecei na minha empresa, comecei a faculdade de Direito solteiro e comecei a minha empresa também solteiro. E aí, depois conheci minha esposa, acho que foi em 2004, alguma coisa assim. Sou ruim de datas, pessoal. E aí, com a vida da minha esposa, a empresa cresceu mais ainda. E moro na cidade, já tem 20 anos, que é Águas Claras. E a minha história e a minha vida pessoal é lá em Águas Claras. Entendi. Não tinha nem metrô, gente, Águas Claras. Tá? E hoje tenho 2 filhos, Alexandre Filho e João Paulo. Alexandre Filho e João Paulo. Legal. Um de 11 anos, que é o caçula, e o João Paulo 11 anos, o Alexandre Filho de 14. 14. Que é o mais velho. E com a Antônia, a gente cresceu na empresa, compramos imóveis, compramos sala, tem uma atividade de leilão que foi fruto dessa vivência da contabilidade, essa vivência de entender, a minha experiência no direito. O curso de direito, pessoal, tranquei 3 vezes. O cara fora da curva, né? Porque todo mundo não volta, né? Quando tranca 3 vezes. Voltei, porque as 3 vezes que eu tranquei tinha sempre um motivo.
Aham. Primeiro, vocês já perceberam, foi financeiro. O cara estava quebrado mesmo. E aí você tem que pensar, e aí, o curso de direito é que vai... Não, quem pagava as contas era a contabilidade. Então eu tinha que continuar na empresa, né, e deixar o curso de direito para o segundo momento. A segunda vez que eu tranquei foi porque a empresa dependia muito, estava me sugando muito, estava crescendo. E acho que a terceira vez foi o nascimento do mais velho, que é o Alexandre Filho, né? Que a minha esposa não tinha ninguém para ficar com ela, e aí você sabe que engravidam juntos, né? Principalmente. Sim. E Mas é isso. essa decisão de fazer direito, eu acho muito legal. A gente teve uma sócia aqui, uma das fundadoras, que era contadora, né? Porque, por exemplo, aqui a Facilite são 3 sócios, assim, os fundadores. Aí eu, assim, um viés mais comercial, produto, uma na área de TI e a outra era contadora. Aí essa fez direito e acabou saindo da sociedade, ingressando para a área de direito. Ela sempre falava, hoje o contador ele tem que saber mais de legislação do que de contabilidade no Brasil, né? O contador brasileiro ele tem que saber mais. É isso, ou você sempre sonhou por direito, ou foi questão de demanda mesmo dos teus clientes, você ter essa skill aí Assim, independente de estar na área de contabilidade, a minha opinião é que todo mundo deveria fazer um curso de direito, independente de atual ou não. Agora, hoje, passado aí, eu passou o Plano Real, né? 30 anos. O pessoal, 1º de julho, 30 anos. Aí eu, caramba, eu já estava ligando, alguém ligava na empresa que eu trabalhava lá, o Banco Central, suponho eu, para ver a URV daquele dia. Aí a gente pegava a unidade real de valor, ia lá na datilografia, está aqui, cliente, paga o seu imposto. Nossa, era assim. Caraca. Aí eu pensei, hoje, se a pessoa, né? Claro, temos a reforma tributária, então os contadores, eles têm que entender muito mais da legislação, e tem um detalhe aí que o contador, infelizmente, vai preso e o advogado não, porque o bom de eu ter esse conhecimento é que eu conheço tanto a legislação do contador como o estatuto da ordem dos O advogados. contador ele é conivente, o advogado... O advogado ele não vai preso, mas o contador vai. Sim. Né? Então, hoje em dia tem muitos colegas fazendo contabilidade com essa pegada, ou direito com essa pegada, para se proteger. Porque nós temos uma profissão de risco, nós somos contadores de uma profissão de risco enorme. Nosso patrimônio, se você não tomar muito cuidado, seu patrimônio vai, o do seu cliente não vai. Né? Mas hoje, por exemplo, se eu fosse escolher, eu faria dentro da área da gestão empresarial e a área de tecnologia, gente. Sim. Não fazia contabilidade, não ia fazer direito. Eu falo para o Matheus, né? Matheus, não adianta a gente ter um número mais de registro, um diploma. Você tem que ter um cara gestor. Você tem que ter essa pegada de gestão e essa pegada de tecnologia. A minha colega, a Laihara, está fazendo o 1º semestre de tecnologia. Eu acho que ela demorou para fazer isso. Né? E eu, se eu pudesse escolher, eu faria algo nesse sentido. Porque você une a pegada empresarial com a tecnologia. Aí pronto. Sim, está feito. Verdade. Mas gosto mais da contabilidade, Bruno, do que do direito. Né? Contabilidade até então é que me deu muitas alegrias, eu devo muita contabilidade. Sim. E aí vem a questão de onde eu estou hoje também, como um representante do SESCOM, das empresas de contabilidade. E hoje você tem um escritório ainda? Ou... Tenho a minha empresa lá em Águas Claras. Legal. A gente atua no segmento de prestadores de serviços, advogados, eu tenho muitos clientes advogados, representante comercial, eu nichei em prestadores de serviço. E a área de condomínio, que aí
do direito, né? Sim. Você traz, a cidade de Águas Claras tem muito condomínio. Aham. Então, legal. assim, eu consigo... E como você está desde o início ali da construção, já deve ter criado um relacionamento muito grande, né? Sim, eu falo pro meu menino que às vezes, papai, que eu fazia natação lá com o padre da cidade, né? Uhum. E eles fizeram uma reportagem esses dias falando de Águas Claras. E eu falo, filho, eu fazia natação com o padre da cidade. E esse padre batizou o meu filho. Aliás, os dois, que é na igreja lá de Águas Claras. Uhum. Que por também ter crescido a cidade de um tanto, virou agora uma... tem igreja, não é capela, tem outro nome. Significa que ela agora está maior e ela tem uma estrutura que tem outras igrejas, né? Devido à população de Águas Claras estar ultrapassando aí os 200 mil habitantes, né? Entendi. E como é que foi a sua chegada, né, no Sescom, né? Como é que foi seu início ali dentro do Sescom? Porque você contou um pouco que foi chegando ali, foi sendo diretor. Como é que foi até a sua chegada à presidência, né? Eu estar no Sescom foi mais pelo fato de eu estar sempre participando de eventos. Mas até então eu era associado Sescom, somente, né? É o que os nossos clientes associados fazem. Se puder também explicar o que é o Sescom, né, para o pessoal também. Sim. Inclusive, posso fazer o agradecimento aos associados Sescom, né? Uhum. Então, são os associados que mantêm o Sescom aberto, mantêm os Sescoms com as contas em dia, e é uma associação que as pessoas pagam para estar ali. É diferente de CRC, é diferente da OAB, que é compulsória, a pessoa tem que pagar. E a finalidade do Sescom é de representar os empresários, é de buscar políticas que criem um ambiente de negócio, que criem um cenário favorável para os empresários. Uhum. Mas eu acho que eu cortei um pouco a sua pergunta anterior. Como é que foi a sua chegada no Sescom? Eu, por ser associado e participar dos eventos, as pessoas... Olha, Alexandre, participa aqui como suplente, né? Aqueles convites que fazem, coloca o seu nome aqui, porque você sempre está participando, você é um cara que sempre tem um bom entrosamento. E aí começou. Eu era o suplente, isso na gestão anterior, e aí saiu o diretor financeiro, né, do Sescom. Na medida que sai um diretor, aí tem a regra lá e o suplente tem que ocupar. Se aquele suplente, né, tiver ali na diretriz de ser o diretor e tal. Aí eu entrei no Sescom em plena pandemia, né? Acho que o meu anterior, a gestão dele assim não foi tão mais participativa, porque a pandemia mostrou não só para sindicato, mas para as empresas. Eu acho que tem um antes e um depois para todos e para tudo com a pandemia. Coisas que a gente não via acontecer, coisas que as pessoas não faziam, hoje em dia fazem. E aí eu comecei como diretor financeiro. Primeira coisa que eu cheguei lá como diretor financeiro, quando reabriu, né, começou a reabrir as empresas, os sindicatos, fazer um leilão. Porque a gente tinha muita coisa, era 4 salas, e eu já cheguei fazendo um leilão, mesmo a contragosto de alguns. Já foi eliminando custo e gerando receita, né? Tínhamos 4 salas alugadas, só uma que hoje é do Sescom. Então a gente tinha despesa lá em cima e a receita lá embaixo.
Então, eu tinha que cortar. Cortei tudo. Então, eu entrei como diretor financeiro, estou há 2 anos e pouquinho à frente da presidência, e você estar presidente de uma instituição é diferente de você ser diretor. Por mais que eu estava à frente da diretoria financeira. Só que eu comecei um trabalho como diretor financeiro do SESCOM. Porque o presidente anterior, quero até agradecer ele, o Marco Aurélio, falou: Alexandre, fica à vontade. E aí, dentro do que cabia, claro, que eu, dentro do estatuto ali, que eu pudesse cortar, eu fui cortando, fui eliminando, fui vendo como é que era diferente, e a gente já começou a ter um fôlego financeiro. Ainda não era um cenário ideal, tá? O cenário ideal está começando de alguns meses para cá, porque até eu ser o diretor financeiro e ser o presidente, tinha alguns contratos que eu ainda não podia ter total autonomia. Mas deu certo, conseguimos fechar aí com a finalização da gestão anterior, tivemos que fazer novas eleições, consegui fechar aí uma chapa. Conseguiu fechar uma chapa? Teve outras chapas concorrendo também? Não tivemos, estava numa pandemia. Eu consegui montar essa chapa por telefone em 2 dias, ligando para um, para outro. E tivemos, uma boa equação com esses diretores que estão lá conosco. E estamos aí já há 2 anos e pouquinho. Legal. E quando é que vai ser a próxima? 2026. 1º de julho de 2026 já tem um novo presidente aí do SESCOM Distrito Federal. Mas e você vai atrás da reeleição? Ou não? Olha, tá aberto aí. Se algum contador, se algum associado quiser, concorrer, pode vir, mas se quiser também juntar, somar, se quiser agregar, eu tô aqui para isso. Show. Tô aqui para a gente continuar. Alexandre, eu tenho umas perguntas, puxando alguns pontos. Você falou que, se pudesse, começar hoje, você investiria nessa área da parte da gestão, certo? E também na parte de tecnologia, você, quando entrou como diretor financeiro, você resolveu a parte ali financeira da SESCOM, e hoje, como presidente, como é que está a pauta, sua com relação à SESCOM, de ajudar, os contadores, e se esses pontos, assim, por exemplo, tecnologia, gestão, são pontos debatidos, porque provavelmente, se isso te chamou a atenção, provavelmente você deve estar implementando algum tipo de estratégia viesada nessas questões aí, tecnologia, gestão, que é um problema que os contadores enfrentam hoje. Bruno, é porque assim, imagina o cara que era da datilografia, Sim. Aí depois o boom do Windows, aí só mudando, e às vezes eu me sinto um pouco preso no sentido da tecnologia, de eu não ter o conhecimento de saber chegar ali e fazer acontecer. No sentido de ter esse conhecimento da tecnologia. Tá? É por isso que às vezes eu falo para o Bruno, eu falo para o Matheus, que eu sou inquieto. Então eu sei aonde que eu quero chegar, eu sei o que tem que acontecer, mas eu não consigo, Alexandre, fazer isso. No sentido de ter as ferramentas, eu preciso das pessoas. Então, o contador, e aí eu falei com o Bruno que tem uma turma aí,
da contabilidade, aí eu estou incluso nessa, mas tem outros colegas também que têm muito mais experiência do que eu, que a gente precisa de gente nova no sentido de ter esse gás todo. Entendi. E olha que os esse gás de contadores trazer passaram por inovação, né? muitas transformações. Nós Aham. somos a profissão que mais inova. Constante em mudanças, né? Constante mudança. Enquanto os advogados, agora, de alguns anos para cá, não sei, 5 anos, 6 anos, estão trabalhando com certificação digital, tudo, nós contadores fomos os primeiros a ter esse tipo de 2010, 11 já tinha isso aí. e você que é bom nas datas. Né? Mas eu lembro também que a próprio Simples Nacional, os contadores, foi uma negociação para que a nossa categoria fosse a primeira a ser optante pelo Simples Nacional. Aí o Bruno também sabe disso. Sabe. Porque a gente tinha que divulgar, difundir, explicar para o empresário. A MEI também teve um movimento semelhante, né? O MEI também foi. teve nesse sentido. E nós sempre na mudança. Só que tem alguns colegas, por conta de tanta mudança e tecnologia, às vezes, não vou mexer com isso porque isso é muito tecnológico. E a gente está no momento de inteligência artificial, lançamento através de digitalização, de mudanças muito rápidas. Se nós, contadores, não seguir ou não tiver pessoas próximas da gente, que a gente confie que isso realmente vai acontecer, as empresas de contabilidade podem se acabar. Ou o contador que não está antenado a essas mudanças pode se findar ao fracasso. Por isso que eu falo muito em tecnologia, gestão. Gestão, por que gestão? Porque cada vez mais o contador tem que entender do negócio do seu cliente. Cada vez mais o contador tem que entender daquela entidade, o que aquela entidade faz. E aí a gente pega aí, coloca governo, coloca terceiro setor, enfim, o contador ele tem que estar ali junto daquele empresário, daquele presidente. Falta no mercado, por incrível que pareça, contadores que entendam da área sindical. Porque só para entregar e fazer as obrigações acessórias, os nossos softwares já fazem isso. E às vezes faz até melhor do que o contador se for lá preencher a DCTF, preencher tal, não sei o quê, e por aí vai. Puxando o gancho que você falou de tecnologia, né, que muitos contadores ali não estão se atualizando, não estão usando, até um desafio hoje, né, que o meu cliente, ele é uma contabilidade, né? Então eu mexo com uma empresa de tecnologia própria para processos contábeis, né? E algumas vezes eu sinto um pouco do pessoal que trabalha no escritório, um pouco ali de medo. Porque achando que eu vou lá, eu vou acabar tirando aquele emprego da pessoa. Mas, na verdade, até uma frase que eu vejo falando sobre tecnologia, é que a tecnologia hoje, até a inteligência artificial, ela não vai roubar o emprego das pessoas. O que vai roubar o emprego das pessoas são as pessoas que souber, né, utilizar a inteligência artificial com ela. Então, essas pessoas que utilizar a tecnologia, utilizar a inteligência artificial em prol, né, dela, ela que vai tirar o emprego das pessoas. O Bruno vai lembrar disso. Nota fiscal eletrônica. Aí todo mundo, fiscal eletrônica, os contadores, e agora, não sei o quê. O que eu vou fazer? O SPED, né? Que a gente já deve estar... Qual é a última versão do SPED? Quais foram, né? O SPED e-social, SPED contábil. Então, não adianta, igual você falou, se as pessoas não tiverem, se os contadores... Vamos jogar pessoas, né? Porque acho que contador, a gente tem que pensar de ponto mais abrangente, né? Se as pessoas não tiverem esse pensamento que ela tem que usar a tecnologia ao seu proveito ou ficar batendo de frente, não tem resultado. Sim. Né?
Então agora nós estamos com a inteligência artificial. Se a gente não... Inteligência artificial, beleza, eu sou seu amigo, eu quero você por perto, eu quero conversar com você. Inclusive, parece não, se a gente conversar com a inteligência artificial, aí vocês podem depois até me corrigir, ele vai saber tudo o que eu sei, e daqui 5, 10 anos vai estar melhor do que o senhor Alexandre. Só que vai estar tudo guardado ali, ela não vai errar, não vai esquecer, não vai ficar velha. Em relação ao conhecimento, sim, mas acho que o ser humano é muito mais questão de conhecimento. Acho que tem emoções, relações, né, sentimentos, essas coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouquinho. Quando você chegou na presidência do Sescom, quais foram ali as mudanças, as inovações, mudanças que você buscou implementar, ajudar, ou mudou de alguma forma a Sescom, né? Porque, pelo que eu te conheci há pouco tempo, eu vejo que você é um cara que gosta de mudar, gosta realmente de melhorar, de trazer coisas novas, né? Mas se você puder responder, o que você trouxe de mudança para lá? Olha, um dos pontos que eu mudei foi a equipe. Ah, Alexandre, mas como equipe? Se a gente precisa de pessoas. A equipe que estava lá era equipe de 10 anos, 15 anos. Então, eu coloquei gente nova. Se tá esse tempo todo, não tem mudança, né? Exatamente. Então, coloquei gente nova. Ah, gente nova com uma baita de uma experiência? Não. Eu estou com pessoas novas, Bruno, mas com experiência diversificada. Show. Então, a gente tem que reunir pessoas com experiência. Então, o primeiro ponto que eu fiz foi equipe. Então, tinha uma equipe. Claro que eu não podia fazer isso dia 1º de julho de 2020, nós estamos em 2024. 1º de julho de 2022, eu já estava como presidente. E claro que eu não podia fazer essa mudança na equipe de uma hora para outra. Fomos trabalhando isso aí. Um outro ponto que eu mudei foram alguns contratos que não traziam resultados, eu rescindi. Porque eu já estava percebendo que não tinha pontos de melhoria, e aí rescindi os contratos com essa turma. Todos os prestadores de serviço do Sescom, Bruno e Matheus, foram trocados. Ora no primeiro momento, ora porque quando você está à frente de uma empresa ou de uma instituição, você também não pode chegar vamos mudar tudo aqui. Você tem que fazer isso gradativo, senão você atrapalha a sua operação. Por mais que a operação seja ruim ou boa, como seja, mas você não pode também fazer essas mudanças muito drásticas. E também melhorei questão de software. Hoje, eu estive lá no Sescom, eu até comentei com você, Matheus, tem um computador lá, um desktop, que tem um programa que está lá. E esse programa tem 15, 20 anos que o Sescom tem esse programa. E o computador não está querendo ligar. É normal, né? Porque até nós, seres humanos, se a gente não cuida da saúde, não faz exercício, tal, não cuida da cultura, não tem aquele momento de relaxamento, uma viagem, a gente também imagina a máquina. Está lá, não funcionou ainda. Agora, o bom é que tudo que está lá dentro, eu estou deixando ele lá, funcionando e tudo. Quer dizer, estava funcionando, né? Mas tudo que está lá agora está em nuvem, que é o sistema que eu comentei contigo. Não vou falar o nome deles aqui não, que é outra fatura que a gente vai ter que mandar lá para esse povo. Mas está lá, agora está tudo em nuvem. Então, assim, tinha um cenário do Sescom e hoje o Sescom está muito diferente. O pessoal do marketing do Sescom era fora de Brasília. Entendi. Nada a ver, isso? né? Nada a ver. Fora de Brasília. Então, esse foi um dos contratos que falou, olha, vai ser rescindido.
Aí nós encaminhamos um e-mail, né, falando da rescisão. Aham. O pessoal mandou quase que uma bíblia por e-mail pra gente. Ah, mas por quê e tal? Tá rescindido, gente. E aí fomos trocando. Então hoje o SESCOM está muito mais atuante, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Temos uma revista que está saindo, e essa revista feita dentro do SESCOM, com essa turma jovem, viu? Entendi. O pessoal que chega, não, mexe assim e tal. Ah, é a melhor revista, gente. É o melhor produto. Quantos e quantos empresários tiveram várias ideias, várias empresas, para aí sim depois ter aquele negócio pronto. Então eu tenho um dilema lá no SESCOM que não é o bem feito. É o feito. Vamos Começar, fazer, né? Fazer, vamos, testar, fazer. validar. Isso. Vamos ter crítica dessa revista? Vamos. Aham. Mas vamos ter elogios também. Legal. Né? Então, é isso. Então, eu acho que foram essas principais mudanças. Muito Foram bom. as pessoas, a equipe, parte de software e parte de contratos. E, claro, agora a gente está em outro momento do SESCOM. Porque 2 anos e pouquinho, eu só vim cortando mais ainda e fazendo mudanças de ponto de vista estrutural dentro do SESCOM. Entendi. Tem uma pergunta? Eu tenho. E Eu falo demais. mas assim, do ponto de vista estratégico, assim, né? A gente teve essas mudanças que foram mais assim voltada para a parte de gestão, né? Do sindicato, né? A parte financeira, time, redução de custo e tal. Mas aí do ponto de vista agora estratégico, né? Como é que era a SESCOM? Não sei se você pode falar, mas como é que era a visão estratégica da SESCOM antes de 2022 e como é que está a visão dela agora? Qual é o pensamento dela e assim o propósito dela para os contadores de 2022 para cá, feito essas mudanças, né? Olha, 2022 e até então, eu venho cortando, fazendo mudanças. Eu acho que a partir de agora nós temos, agora que eu falo de alguns meses para cá, nós temos vários benefícios do SESCOM. Entendi. Então nós temos o próprio combustível, você coloca o combustível no carro com economia de até 30%. Nós temos a certificação digital. A gente já tem uma parceria boa, mas a gente está buscando uma nova parceria que está entrando aí lá no SESCOM, que vai melhorar ainda mais. Nós temos, em termos de benefícios, temos o SESI. O contador vai poder usar o SESI para que ele possa usar como se fosse um construtor. Aí eu lembrei da época que eu trabalhei nessas empresas de construção civil, né, que era a pedreira e a construção civil. Então, o SESCOM tem uma parceria, um acordo de cooperação técnica aí com o SESI. Acabamos de fechar agora um clube para o SESCOM estar usando, que é o Aquas. Então, os associados têm acesso a esse clube. O que mais? Que são outros benefícios? Deixa eu pedir ajuda aqui para assessoria jurídica do SESCOM. Nós temos uma terça-feira para os associados do SESCOM fazer a consulta com o advogado o dia todo. Pode ser presencial, pode ser por telefone, ou se o associado quiser, usar os advogados, porque aí, como é uma turma, aí tem área civil, trabalhista, penal. Claro, a orientação, nesse primeiro momento, verbal ou telefônica. Tá? Claro, querendo também que aquele advogado faça a representação, o que eu só pedi para os advogados parceiros, olha,
É o preço de mercado com desconto para associado adimplente Sescom. Até para que... Não, é porque Sescom aumentar o preço e tal. Não, foi bem transparente para eles mostrarem, né, o trabalho deles, mas que também eles venham a cobrar valores que estejam ali abaixo do mercado. Certo. E sendo associado Sescom. Né? Que mais? Eu tô aqui no site aqui, mas Nós temos aquele clube que, inclusive, você participou da reunião, que é o clube de vantagens, que nós vamos ter vários benefícios, o associado estando em dia, tudo no aplicativo. Sim. E aí nós vamos disponibilizar mais de 25 mil benefícios. É nesse aplicativo, está tão recente, a gente ainda está negociando detalhes, mas o associado que aderir vai ter, dentro do aplicativo Sescom, vários benefícios. Além de cashback. A famosa rebaba, né? Tem vários nomes. Legal. E claro... Tem aqui a agenda de treinamentos da Sescom. Vocês têm uma agenda de treinamento para contadores? Sim. Nós tivemos o segundo dia do associado Sescom. E aí a gente está... Esse dia do associado Sescom, tecnologia e gestão. Falamos sobre inteligência artificial, marketing digital. Por mais que a gente pense que a Brasília, os grandes, estão em torno aí de 5%, 6%. Empresas grandes de contabilidade, Bruno. Tem 5% do mercado? 5%. Isso em positivação, em número de clientes ou em faturamento, assim? Se a gente... Acho que a gente pode colocar os dois. Tá? Certo. Então, assim, tem muita gente em Brasília que está aqui, ó, começando. É bem pulverizado. Pequeno. Diferente do Sul e Sudeste. Então, o mercado de Brasília, ele precisa dar uma aquecida. Ele precisa... E isso, o Sescom tem muito trabalho para fazer. E aí, já dando um spoiler para janeiro, fevereiro, início do ano, nós vamos criar faixa de associativa ao Sescom. Porque também tem... Hoje nós estamos lá com a taxa de R$80. A taxa associativa. Taxa única, né? A taxa única. Para alguns, esse valor é alto. Sim. Ainda é alto. É uma quantidade pequena que acha alto? Sim. Mas tem empresas que 5% que demandam outros tipos de serviços, outros tipos de representação do Sescom, que pode pagar um valor de R$200, R$300. Tem essa fatia. Então, o que a gente tem que fazer? Esse pessoal que paga 80, nós vamos criar outras faixas, vamos trazer mais gente para dentro da nossa base. E esse pessoal que quer pagar 50, ou o pessoal que não dá conta de pagar os 50, também vai estar dentro do Sescom. E aí nós vamos disponibilizar alguns serviços de forma que esse de 50 vá para 80, vá para 200 ou vá para 300. Entendi. Tá? Tem aqui também as negociações coletivas, que eu acho que você deve ter falado, e as articulações com órgãos públicos. As negociações coletivas. Quando eu comecei a gestão, só eu estava fazendo esse trabalho. Hoje eu tenho uma comissão que articula, negocia, debate. Hoje mesmo assinei a convenção com o Cindy Motoboy. Tá? E essa comissão ela já me traz todas as informações para que a gente consiga negociar e consiga chegar em acordo muito mais rápido do que era antes. Inclusive, quero agradecer o Roberto, que era vice-presidente da gestão anterior e hoje me ajuda bastante. Roberto Rezende? Isso, Roberto Rezende. O nosso jurídico, porque tem essa turma
de advogados que estão fazendo esse trabalho pro bono Aham. para os associados adimplentes do SESCOM, mas nós temos um jurídico que é o cara que passa todas essas demandas por esse advogado do SESCOM. E é Entendi. ele que eu cobro a questão da organização, a questão de saber quais ações são essas. Cobro dele também observar com carinho que essa demanda o presidente não pode nem deve saber, até para respeitar o sigilo profissional Uhum. do advogado, nós como contadores, e essa relação para que o associado, poxa, isso aqui o pessoal do SESCOM vai ficar sabendo. Então passa por esse advogado, nem passa por ninguém lá no SESCOM, porque da mesma forma que hoje eu estou presidente, mas amanhã não vou estar, eu não gostaria que alguém ficasse sabendo dos meus Sim. problemas ali jurídicos, né? Entendi. Porque como eu conheço as duas legislações, a gente não pode ter esse tipo de cenário aqui dentro. Aí esse advogado contratado mensalmente pelos SESCOMs é que faz essa intermediação. Não fica só com os caras, entendeu? Aham. Entendi. Só com os advogados que estão fazendo esse pro bono. E poderia também, por exemplo, né, a gente sabe que tem muitas situações, né, o contador está ali entre o contribuinte e o Estado, né? E aí ele é o balizador ali, né? E obviamente ele tem que defender ali os interesses do contribuinte, ao mesmo tempo que não pode fugir um pouco das regras, né, que o Estado estabelece. E isso, em algum momento, dá problema. E aí a gente tem que discutir isso no judiciário, por exemplo. Então, essas negociações coletivas, por exemplo, né, a gente tem um caso aqui que a gente julgou inconstitucional uma taxa, né, uma situação aqui do GDF, e a gente entrou com ação, né, contra a Secretaria de Fazenda do Estado aqui. E a gente, né, já teve uma primeira decisão, a gente está bem animado, é favorável para a gente e tal. Isso dando certo, a gente pode usar a gente pode, né, abrir para o sindicato, por exemplo, para tornar isso uma ação coletiva. O sindicato está aberto para esse tipo de situação, porque esse tipo de situação, você sabe, Alexandre, é bem recorrente. E os contadores, você é advogado, você vai saber o que eu estou dizendo, né? Os contadores têm uma limitação. Ele pode ir até o que a COSIT fala, por exemplo, né? A solução de consulta fala. Mas o cara que criou a solução de consulta é o cara que arrecada, por exemplo, Receita Federal. Uhum. Então existe claramente um conflito de interesse, né, que tem que ser levado para uma pessoa, um instrumento imparcial que é a justiça. E o contador, muitas vezes, ele fica nessa liminar. Ele se limita até uma solução de consulta e aceita aquilo. Eu não concordo. Eu não sei porque não sou nem de advogado nem contador, mas no momento que eu percebi isso, eu disse, não, a gente não pode aceitar isso, né? Tem que ir além. E aí é uma das situações que a gente foi, e provavelmente a gente quer tornar isso público e só coletivo, né? Uma ação coletiva, mas só dá para fazer isso através de um instrumento que é a associação. Né? Olha, isso está dentro da nossa representação. O SESCOM ele tem que representar politicamente e juridicamente os nossos representados. E quando a gente fala representados, não é somente os contadores. Então, esse é uma situação tua bem específica. Uhum. Mas nós tivemos vários aí. Vou colocar duas situações de destaque aqui. O último foi o PPCUB. Então, o PPCUB, nós tivemos uma resolução muito mais política. Uhum. Mas muito embora, dependendo do cenário, dependendo do estágio, por que não o SESCOM ingressar com a ação representando todos os associados contra o Estado? Sim, perfeitamente possível, e é esse o papel. Uhum. Só que a gente tem que balizar
até que ponto isso politicamente é interessante para o SESCOM. A ação, Bruno, já estava prontinha, porque eu acionei o jurídico do SESCOM. Olha, tem esse outro item que está parando as empresas. Não estavam sendo expedido nem a consulta. Nem a consulta de viabilidade. Consequentemente, o CNPJ na ponta não estava sendo emitido. Quer dizer, a atividade empresarial, e aí são todas as atividades empresariais, que é o cliente do nosso cliente, que é o cliente do contador, porque apesar de ser associado, até por essa vivência empresarial, eu vejo como cliente. Os associados SESCOM são clientes. Estavam sem trabalhar o nosso cliente. E aí, sempre aquela história, né? O culpado é o contador. Sim. E o Estado, se ele não atrapalhar, já estaria bom demais. O ideal é se ele, né, deixasse condições favoráveis, deixasse, né, um cenário ali perfeito, lindo. De vez em quando eu comento que o Estado tinha que dar um carro 0 quilômetro para o contador. Aí agora com os carros elétricos, né? Não, agora eu já mudei o cenário. Teria que ser um carro elétrico. Aí é bom demais. Porque, gente, eu conheço pouco de outras profissões. E todas as profissões passam pelo contador. Sim. Todas as outras profissões. Sim. É o médico, é o dentista, é o advogado. Nós temos o conhecimento de todas as outras profissões. E nós estamos no terceiro setor, estamos no primeiro setor. Estamos no governo, nas entidades, né, fora do país que tem interesse aqui no Brasil. Então, não é exagero. O contador tinha que ser tratado assim mas não é esse o cenário, né? Então, Alexandre, volta para cá. É totalmente diferente. Hoje totalmente diferente. Mas assim, chegando já nos finais, né? Se deixar, a gente fica aqui atrás. É porque passou muito rápido. Né? A gente foi falando e passou muito rápido. Mas só para finalizar aqui a questão política do PPCub, conseguimos ter um cenário... com a petição pronta já. Conseguimos ter esse cenário politicamente. Porque ser presidente do SESCOM, estar presidente do SESCOM, ou qualquer outra pessoa que venha, né, estar, você tem um conhecimento muito bacana. E aí também, quem sou eu falar do meu trabalho, né? Eu estou muito conhecido nos órgãos, no SESC, no SENAC, na FEComércio. Inclusive, tá bem relacionado, um abraço, né, lá para o presidente da FEComércio, os meus colegas conselheiros. Então, esse relacionamento acaba que, em momentos, às vezes, de descontração, a gente encontra um político, encontra outro, e o pessoal fala: ó, Alexandre, vamos tentar resolver isso no diálogo. Porque também a área jurídica, gente, às vezes você tem um pedido, você tem ali uma decisão, mas não resolve. Eu acho que a conversação e o diálogo é o melhor caminho. E Brasília, então, gente, que a gente direto se esbarra em todo mundo aqui, é diferente de outra unidade da federação. Aqui a gente vê senador, vê deputado, vê o cara que é delegado, aqui a gente esbarra aqui facilmente com essa turma toda. Então, Brasília é uma capital política. Por mais que isso aqui também é um caminho, tá bom? E eu vou até mais além. O SESCOM também, ele pode, às vezes ele não pode ser a parte do processo, o autor daquela ação. Mas nós podemos também criar um cenário que outro advogado, outra instituição
represente e seja parte interessada nos interesses dos nossos representados. Se pensarmos que esse trabalho jurídico vai atrapalhar na política. Certo, Tá. entendi. Te cortei aí. Não, é porque a gente está chegando no grande finale. Meu diretor já chamou a atenção. Meu diretor falou, falta alguns minutinhos. Mas eu queria fazer a última pergunta, né? E para finalizar também, né? Eu queria fazer a última pergunta, quais são os próximos passos? Se você puder falar para a gente quais são os próximos passos do SESCOM e deixar um recado para os contadores. Maravilha. Então, quais são os próximos passos do SESCOM? Se não cortar mesmo aqui, viu, diretor? A gente fica aqui conversando, Colocar aquela voz. Você vai conversar. A gente vamos marcar outro bate-papo aí. A gente marca outro bate-papo. Sim. Aí a gente traz também novidades que teve. Sim, que aconteceu. Mudamos a equipe e nos últimos 2 meses eu dobrei a equipe do SESCOM. Justamente porque a gente está com vários parceiros que estão ingressando lá no SESCOM. Então, a novidade é que a gente tem mais pessoas na equipe, porque eu peguei de um jeito, aí eu treinei uma turma, e agora essa turma já está treinando outra. Então, o trabalho que eu tive no começo, de, fulano, vamos fazer assim, acho que isso aqui é legal, tudo. Essa turma que começou comigo, agora está passando para os outros que estão entrando. Está tendo, inclusive, novos associados, e esses associados estão querendo ter cargos de diretor, querendo ajudar ali no dia a dia. Porque não adianta, Matheus, a gente ter só um nome ali na placa ou só uma nomeação. Sim. Precisamos de associados e precisamos de pessoas que levem o SESCOM e falem do SESCOM. Porque tem associado, Bruno, que ainda não sabe o que o SESCOM tem de benefício. E só eu não consigo estar e levar tudo que o SESCOM tem e o que ainda vai conquistar para os associados e os diretores que estão entrando. De inovação, né, de melhoria, esses benefícios que vão estar vindo e um novo momento do SESCOM. Eu acho que os associados, por onde eu ando, eles parabenizam, eles falam, Alexandre, como é que você consegue fazer, como é que você consegue estar? Tenho viajado, vendo experiência em outros SESCOMs, Sul, Sudeste, que é outros países dentro do nosso país, é onde a coisa acontece, né? É lá. E aí, Brasília, eu pego um pouco do gancho do mercado contábil, tem muito a melhorar. E a gente não tem que, igual o Raposo comentou aqui, eu vi um pouco da entrevista dele, e muitos outros contadores, não só ele. Gente, o cara tá grande aqui, a gente tem que apoiar os grandes também. E trabalhar em conjunto. Sim. Às vezes eu não tenho aquela expertise na contabilidade, sei lá, um nicho, contabilidade de tecnologia, né? Contabilidade de um nicho específico. Poxa, eu vou lá, converso com o Raposo, converso com o próprio Matheus. Matheus, é teu, vai lá, cuida. Sim. Os advogados, médicos e advogados, eles dividem. Então, Sim. a gente pode levar o mercado de Brasília para que esses 95%... Sim. Tá bom, Alexandre, vamos colocar 50%, vamos dizer que tem um mediano aí, né, um que nem é grande, nem é pequeno. Certo. Mude o posicionamento deles em relação. Porque aí todo mundo ganha. E não tem que ficar preocupado em pegar cliente de um, pegar cliente do outro, porque a gente pode trabalhar hoje para o mundo. Diferente da época que eu comecei na contabilidade. Porque esse compartilhamento de informação, aí tem um efeito rede, né? E aí no efeito rede é aquela história, a maré sobe, todo mundo sobe. Né? A maré
baixa, todo Basta mundo do- baixa. Então, realmente faz sentido Porque essa às vezes as pessoas conexão. ficam falando contabilidade de R$ 50, contabilidade de R$ 500, contabilidade de R$ 1.000. Gente, tem preços e produtos para todos. Sim. Uhum. Cada um O tem o seu bolso- formato de atendimento, né? Isso. O empresário, aí apaga tudo, né? Contador, advogado e tal. O empresário ganha dinheiro de acordo com o cliente que suporta pagar. Uhum. Você quer atender aquele povo que paga R$ 50? Beleza. Dá o produto que ele merece para R$ 50. Mas tem gente que também quer pagar 500, quer pagar 1.000, quer pagar 5.000. Verdade. Sim. Muitos falam, cadê a tabela de preço? Sescom não pode ter tabela de preço. Se ficar tabelado, pode virar um Porque problema, associação não tem Nós- fins lucrativos. Vira problema, né? Eu já fui notificado, outros presidentes de Sescoms também foram notificados, porque não pode ter tabela, gente. Sim. E o mercado, de forma geral, é isso. Quem for bom, cobra um preço de acordo com o cliente que quer pagar. Legal. O mercado é que dá as regras de valores. O mercado e a qualificação dos profissionais. Isso. Se os profissionais estão bem qualificados, e aí o Darlan vai nos ajudar a qualificar também essa turma. Então não percam, viu? O próximo episódio, o Darlan, presidente do CRC, Dá vai um estar aqui com abraço a aí gente. pro Darlan, Darlan parceiraço aí. Vamos conhecer um pouco sobre a história dele, né? E como é que ele também chegou à presidência do CRC, né? Uhum. Alexandre, muito obrigado. Eu gostei muito do assunto. Acho que vamos marcar um segundo bate-papo aí, viu? Sim, estou à Isso é bom. disposição. Acho que eu falo pro Matheus, eu sou menos presidente Uhum. no sentido da instituição em si, tá? Não que eu não esteja executando o meu trabalho, mas eu sou mais empresário. Eu sou empresário porque antes de começar lá com 12 anos, lá nesse escritório que meu pai pediu, eu já fazia alguns trabalhos como criança, Entendi. vendendo coisas. Eu já Uhum. tinha meu dinheirinho. Vendia picolé já. Picolé, já vigiei carro, já amassei latinha. O picolé, o ruim do picolé é que você tinha 50% era pro cara, que tinha um carrinho, tinha não sei o quê. Eu vendia o din-din, porque Eu vendia de todo era meu. Entendeu, você Didi? faz Você o suco fazia, lá, você fazia o suco, compra o você saquinho. transportava e tal. E o picolé não, você tinha que dividir com alguém. Matheus, te interrompi, desculpa. Não, só agradecer o ter aceitado o convite, ter aqui vindo participar. Que nem o Bruno falou, foi muito bom. A gente provavelmente vamos te convidar mais vezes para vir aqui conversar, trocar mais ideia e também trazer também mais novidades que vocês têm, né? Sempre buscando fomentar esse mercado, né? Sempre estar de olho no mercado, sempre de olho no contador, tentando ajudar. E também trazer ali o que foi feito, né? Desde hoje e trazer os resultados que foram feitos, fruto, né? Colhendo disso. Maravilha. Então, muito obrigado, agradeço Estou demais. à disposição, gente. Agradeço também a Meu participação sobrenome do é Bruno. Pronto. Pronto, é isso aí. Show. Agradeço demais também o Bruno por estar aqui, ter me ajudado. Valeu. Obrigado. E se também puder deixar as redes sociais, como é que o pessoal pode te acompanhar? Instagram é Sescom DF, né? Sescom DF. O meu Instagram é Alexandre Alves Oficial. Alexandre Alves Porque Oficial. hoje em dia já não tem isso, né? Mas ainda hoje em dia a internet é tudo. Mas tem lá essa separação. E o telefone do Sescom é 61-3226-1269. Legal. O telefone, o mesmo número é o WhatsApp também. Fechado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Finalizamos então o 8º episódio e até o próximo episódio, Os Contadores. Muito obrigado. Falou.